foram muitos os favorecimentos. O do Guido Leão, que morre ante a repressão, o fato de como a Fiat mantinha um aparelho de vigilância do conjunto dos seus trabalhadores e trabalhadoras, e que atuava diretamente na Fiat, dadas as suas facilidades de interlocução com um aparelho de repressão. Teve ali violentar de direito, relação de portas abertas que a Fiat mantinha com os agentes da repressão. A Fiat teve colaboração com o regime de exceção, teve favorecimentos econômicos e favoreceu economicamente o regime. Olá, pessoal, eu sou a Carla, do time da TV GGN. Essa entrevista aqui é um dos episódios da série que já está disponibilizada aqui no YouTube para vocês. E a gente segue abordando um estudo da Unifesp, né? O estudo A Responsabilidade de Empresas por Violações de Direitos durante a Ditadura. E eu estou aqui com o Gustavo Seferian, que coordenou a pesquisa que investigou a empresa Fiat. Tudo bem, Gustavo? Tudo bom, pessoal? Gustavo, um olá para Carla de Minas Gerais, né? Isso. Prazer, Gustavo. Infelizmente o assunto é um pouco pesado, né? Mais necessário. Bastante pesado. Então, Gustavo, para a gente começar, eu acho que seria bacana a gente entender essa relação da Fiat com o governo. Acho que tanto no âmbito federal quanto no estadual, né? Eu vi aí algumas verbas que foram destinadas para a Fiat, alguns favores pessoais, desde joias até vagas no próprio processo seletivo da empresa. Então, acho que é bacana a gente começar por aí, né? Maravilha. Eu acho que esse aspecto, Carla e todos os companheiras e companheiras que acompanham a TV GGN, é um dos elementos mais relevantes que resultaram dessa pesquisa envolvendo o caso Fiat, né? Que junto a outros tantos casos de promiscuidade empresarial se mostraram, né, nesse último período como necessários para um debruçar investigativo, um reconhecer de situações e que esperamos, né, venha a resultar também, né, nas adequadas reparações de todas as suas vítimas, sejam elas individuais, sejam elas coletivas, e que tiveram, nesse caso em específico, os trabalhadores e trabalhadoras da Fiat como principais vítimas, mas também o conjunto da sociedade brasileira. E esse aspecto, Carla, que você traz e que alcança os favorecimentos econômicos que a Fiat teve, são talvez aqueles mais evidentes, né? Aqueles mais explícitos, inclusive no âmbito de um certo cinismo gerencialista que marcava o próprio Estado brasileiro nas suas relações com a empresa multinacional italiana. É fato que a Fiat já tinha atividades econômicas no Brasil há bastante tempo, né? Ela atuava tanto no ramo de produção de tratores, mas também tinha investimentos de capitais em outras indústrias do ramo automobilístico, mas de uma forma parcial. Não tinha uma fábrica para produção de automóveis, qual foi aquela instalada em meados dos anos 70 em Betim. Esse processo de relações que a Fiat passa a estabelecer com o Brasil, ele se anima, sobretudo, a partir dos anos 1950, né? Ele tem ali exposto nas próprias documentações que a gente teve contato no arquivo histórico da Fiat em Turim, em uma análise conjuntural da realidade social, econômica e política brasileira, e que vai se acelerar com a relação com o regime de exceção instituído no golpe de 1964. Isso resulta, em primeiro lugar, do que era uma busca que a Fiat tinha por contextos políticos assim entendidos por estáveis. E aí, essa afeição para com regimes
autoritários, né, ditatoriais, se verificava em múltiplas dimensões. Um dos arquétipos, inclusive, para a afirmação dos negócios no Brasil foi a fábrica que instalaram, né, anos antes na União Soviética, stalinizada, né, já num contexto de um Estado operário burocraticamente degenerado, na cidade de Togliatti. E essa experiência, entendida também uma certa estabilidade política do contexto soviético, se projetou para a realidade brasileira também como um espaço fundamental para a sua instalação. Reconhecer que a ditadura proporcionava essa estabilidade política e também monetário-econômica foram as fundamentações que buscaram esse ajuste. E para esse ajuste se estabelecer, Carla, como você mencionou, foram muitos os favorecimentos. Foi firmado um acordo de comuns interesses entre a empresa italiana e o Estado de Minas Gerais, isso depois de muitas negociações, inclusive que levaram, né, o presidente da empresa internacional, o Agnelli, né, o Gianni Agnelli, a vir ao Brasil, a dialogar com o presidente da República da ocasião, ditador, a dialogar com o governo de Minas Gerais em diversas secretarias e órgãos estatais e ter favorecimentos que eles são inauditos, Carla. Eles chegam a ser, não só naquilo que se refere a algo que hoje é banal, né, bastante comezinho nas relações econômicas, na sua lida com o Estado, né, entendendo o Estado como um fomentador da atividade econômica e empresarial do capital, como favorecimentos fiscais, concessões de terrenos, mas também favorecimentos que eram de outras escalas, outros ramos de atividade econômica voltados exclusivamente à Fiat. Isso gerou um burburinho generalizado à época. Por exemplo, os dirigentes da Volkswagen no Brasil ficaram extremamente consternados, saíram à mídia, colocaram a boca no trombone, porque aquilo certamente traria um favorecimento econômico e concorrencial à Fiat no Brasil, que seria desleal para com outras empresas já instaladas, sobretudo no eixo Rio-São Paulo, né? A Fiat foge um pouco disso, se instala em Betim, entendendo que teriam também favorecimentos ali que seriam de ordem política, já que não tinha um sindicato de metalúrgicos instalado na cidade, que ali era um espaço de redistribuição que seria favorável à empresa, para além do que é essa relação direta, volto a dizer, com o governo também do Estado, com esses favorecimentos que, bem, entenderam nesse mesmo acordo de comunhão de interesses que, se eventualmente fossem extintos, teriam que se criar outros mecanismos excepcionais exclusivamente para a Fiat na forma de lei, para que eles pudessem ter as suas atividades livres, leves e soltas, né? Sem pagar tributos, com favorecimentos trabalhistas, com interesses que eles eram também de infraestrutura, né? O governo, sobretudo do estado de Minas Gerais, que investiu, né, na época, milhões de dólares, né, na instituição da fábrica, era um acionista direto da Fiat, tendo quase metade dos capitais, tinha 49,99% dos capitais da Fiat na ocasião, e investiu quase 75 milhões de dólares, pensem nisso, em 1973, o início desse investimento de 75 milhões de dólares, né, e o que essas cifras apontam de forma atualizada contemporaneamente, um dos mais evidentes casos de fortalecimento pelo Estado de atividades empresariais que a gente teve no período da ditadura instituída em 64. Gustavo, já vem de tempos, né, isso, então, a gente sabe. Vocês já tinham acesso a denúncias? Como que vocês chegaram nesse processo de fazer toda essa investigação? Bom, Carla, essa pergunta ela é bastante interessante, que remete também ao modo como a gente organizou essa pesquisa. O caso Fiat, ele vem à nossa atenção já de algum tempo. Eu digo nossa atenção pelo fato de eu, como professor da Universidade Federal de Minas Gerais, animar, né, como co-coordenador, um projeto de extensão que é o Centro de Estudos em Justiça de Transição. E como um dos nossos principais braços de atuação, encontra a articulação da Comissão da Verdade dos Trabalhadores e Movimentos
movimento sindical em Minas Gerais. Uma organização que ela é intersindical, todas as centrais sindicais que atuam politicamente em Minas Gerais a constroem, e a gente veio animando, sobretudo como desdobramento da Comissão da Verdade do Estado de Minas, organizado pela LENG, que teve no seu relatório, né, talvez um dos mais robustos corpos que tratam especificamente do movimento operário, quando comparado a outros relatórios de comissões da verdade Brasil afora, a necessidade de nos atentarmos a alguns casos, né? Passava pelo massacre de Ipatinga, que se deu às vésperas da ditadura, passava pelo caso da mina de Morro Velho, em Nova Lima, mas também passava pelo caso da Fiat, sobretudo diante do caso do Guido Leão e algumas outras denúncias esparsas que elas se davam naquilo que se refere à Fiat, na repressão do movimento operário e na interdição do que eram as práticas auto-organizativas dos seus trabalhadores e trabalhadoras. Ocorre que no ano de 2019 foi publicado pelo portal The Intercept uma reportagem que tratava especificamente sobre o sistema de vigilância que a Fiat manteve na sua fábrica em Betim. E isso foi um gatilho para que a gente pudesse colocar num lugar de centralidade, né, na construção desse movimento importante que é a COVET, em articulação inclusive com o poder público, e a gente já tinha ligações, diálogos com o Ministério Público Federal, com o Ministério Público do Trabalho, desde antes da realização da pesquisa, no nosso lugar de atenção, vamos dizer assim, um pouco mais prevalente para a atuação no âmbito da memória, verdade e justiça de transição. Ocorre que com essa oportunidade de submeter, né, um projeto para desenvolver a pesquisa, a gente pôde centrar esforços em muitos aspectos envolvendo a Fiat, né? Não tão somente essa questão que está relacionada ao sistema de vigilância que a empresa manteve e que muitos elementos interessantes e importantes já despontaram naquela reportagem do Intercept e no material, né, que Janaína, Pedro, os dois repórteres que encamparam essa reportagem, puderam inclusive nos municiar posteriormente, mas outras tantas questões, né? A gente com a construção de uma equipe, pôde, a partir do que eram indícios, indicativos dos mais diversos, desenovelar uma série de questões, tanto no lidar com arquivos públicos e privados de ordem documental, com o que é o contato com materiais relacionados a órgãos de repressão e a sua documentação, hoje tornada pública também no nosso país, a realização de dezenas de entrevistas com militantes do movimento operário, ex-trabalhadores não só da Fiat, mas também de empresas coligadas à Fiat, como era o caso da FMB, militantes do movimento sindical em Betim, pessoas que foram direta ou indiretamente afetadas por essa atuação empresarial e que nos pôde trazer um resultado bastante profícuo, né? Ainda que com um tempo curto de realização de pesquisa, ainda que uma pesquisa que tenha se iniciado do zero, né? A gente não tinha sistematizações acerca do caso da Fiat, que não esses poucos indicativos, como mencionei, presentes no relatório final da Comissão da Verdade do Estado de Minas Gerais, que se limitavam, né, a duas menções, né, feito por um companheiro chamado Oraldo Paiva, de que teria perseguição do movimento operário, e a questão do Guido Leão, reconhecido como uma vítima da ditadura no que foi o processo de criminalização e perseguição de trabalhadores da empresa. Já que você citou o Guido, Gustavo, fala um pouquinho pra gente como que isso aconteceu. Ele tinha 23 anos, né? Isso. O Guido Leão, ele foi um jovem operário da Fiat, que estava na mobilização grevista que se deu no ano de 1979, junto à empresa. Essa mobilização, como se tem relatos que eles são testemunhais, né, revela, em primeiro lugar, que a Fiat teria convocado os agentes da repressão, da Polícia Militar e do Exército para poderem intervir nessa mobilização grevista, né? Que vem em um caldo que ficou conhecido na historiografia e na sociologia como do novo sindicalismo brasileiro,
que tem um dos seus epicentros no ABC Paulista, mas que vai se irradiar Brasil afora com diversas outras mobilizações. O ano de 1979 marcado por toda uma série de outros atos de repressão ao movimento operário, né? O caso do Santo Dias em São Paulo, o Orocílio mesmo em Minas Gerais e em Belo Horizonte, e, né, um terceiro e derradeiro caso que é o do Guido Leão, que morre ante a repressão das forças do Estado, nesse caso, explícita articulação com a empresa. É fato que as tropas da cavalaria estavam instaladas dentro do que era o Parque Fabril da Fiat, né? Se tem relatos de que os agentes de repressão bebiam água, utilizavam-se das estruturas da Fiat para sua própria manutenção ali, né? Usar o banheiro, entre outras tantas coisas. E diante de uma situação que ela foi de intensificação desse conflito, do que foi a ofensiva que partia da parte dos órgãos de repressão do Estado, houve uma fuga, né, desenfreada. Imaginem, né, eu acho que quem aqui é militante, que já experienciou alguma coisa parecida como essa, eu posso dizer por relato pessoal, quando a gente vê cavalaria em cima do que é a atuação do movimento, a gente debanda, né? Existe, inclusive, um aspecto que ele é psicológico, que recai em quem está se manifestando diante do que é a força descomunal de um cavalo ou de cavalos na direção desses trabalhadores e trabalhadoras que saíram em fuga. E, no caso do Guido, considerando que a Fiat fica instalada na cidade de Betim, às margens da Fernão Dias, que é a rodovia que liga São Paulo a Belo Horizonte, ele foi cruzar a Fernão Dias e, nesse momento em que ele cruza a rodovia, ele é atingido por um ônibus de carreira, né? E vem a falecer. Ele ainda é levado ao hospital, ele tem o seu óbito constatado no hospital por uma viatura da própria Fiat, algo verificado de forma bastante pormenorizada na imprensa da época. Como que a família reagiu, Gustavo? Como que ficou esse caso? Então, houve uma reação que ela foi muito intensa da parte do movimento operário, né? Nós tivemos, inclusive, acesso a acervos fotográficos, né, em arquivos públicos mineiros, que mostram, né, as movimentações, a mobilização de trabalhadores e trabalhadoras no seu enterro, né? Houve uma comoção muito grande, houve uma repercussão que ela foi gigantesca, inclusive em escala internacional. Jornais em todo o Brasil, jornais operários em todo o Brasil, jornais das pastorais, mas também na Itália a gente pôde verificar em acervos ligados ao movimento operário a notícia do assassinato desse trabalhador pelas forças de repressão diante dessa fatalidade que foi o seu atropelamento. A família, todavia, do Guido Leão, ela inclusive foi buscada pela Comissão da Verdade em Minas Gerais, mas ela não teve, vamos dizer assim, um lugar de protagonismo nesse fazer de justiça pelo assassinato desse jovem operário, né? Então a questão da família que você pergunta com precisão, Carla, ela acabou não tendo grande impacto, muito embora buscada, volto a dizer, a família, ela não teve essa resposta qual esperada, com sinalizações do que ocorreu na ocasião, mas volto a dizer, a resposta ela se deu por uma outra dimensão familiar propriamente, que era dos companheiros e companheiras do Guido Leão, que fizeram justiça à sua morte e deram ampla repercussão, né, o colocando enquanto um dos grandes mártires operários da ditadura. Caramba, que chocante, Gustavo. E triste ao mesmo tempo. Para a gente tentar entender, né, como que tudo isso funcionava, né? O sistema de trabalho, né, pelo que a gente viu, era muito precário, né? Além de tudo isso, tinha muita terceirização, né? Práticas antissindicais, muita irregularidade. E os funcionários eles sofreram assédio moral, né? Retenção salarial, dispensa irregular, né? Fora a exposição a diversos riscos, né? Pelas péssimas condições aí de trabalho, né? Eu queria que você falasse um pouco mais como que era esse dia a dia para o trabalhador na Fiat.
Ótimo. E, Carla, essa é uma questão que ela é bastante importante para nós, né, de perceber o que são esses aspectos estruturais que recaíam ao conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras da Fiat e não a um ou outro que pontualmente sofreu violências mais evidentes, mais explícitas, né, da parte da Fiat. A gente tangenciou um aspecto em momento anterior, quando eu mencionei a questão do The Intercept, e que eu acho que vale a pena aqui ser mencionado, que foi algo que a gente pôde notar de uma forma bastante mais robusta, documentalmente comprovada e também por relatos testemunhais, o fato de como a Fiat mantinha um aparelho de vigilância do conjunto dos seus trabalhadores e trabalhadoras. E ele era um aparelho de vigilância que não era voltado a um ou outro trabalhador ou trabalhadora, ele era difuso e ele comportava, né, uma infinidade de trabalhadores e trabalhadoras. Esse número de trabalhadores chega, pelos levantamentos que resultam do organograma da empresa, a ordem de quase 150 trabalhadores, né, que eram encabeçados por um sujeito chamado Geoffrey Klein. O Geoffrey Klein era um coronel do exército aposentado, né, reformado, e que atuava diretamente na Fiat, dadas as suas facilidades de interlocução com um aparelho de repressão. Então a gente pode verificar, por exemplo, documentos, né, no acervo da COSEG, da Coordenação Geral de Segurança no Estado de Minas Gerais, que colocavam, né, um diálogo explícito, inclusive por telefone, com o Geoffrey Klein, solicitando informações de trabalhadores que participaram em greve. E essas informações sendo prestadas com endereço, documentos, etc., etc., desses trabalhadores. Essa vigilância ela se estabelecia, inclusive, com a facilitação da atuação da P2, né? Existiam policiais e membros do aparelho de repressão do Estado que atuavam diretamente dentro da Fiat, como se operários fossem, e que tinham a sua principal incumbência de verificar as movimentações políticas, o que cada trabalhador estava lendo. Houve, inclusive, relatos e documentalmente registrado isso também, transmitidos à COSEG, de vasculhamento de armários de operários, acompanhamento da atuação política de trabalhadores e trabalhadoras, tanto nas assembleias sindicais, em reuniões barriais, nos seus domicílios, ou seja, teve ali violentar de direitos e dimensões que elas são subjetivas, individuais, violentíssimos. Era algo que se instituía para o conjunto desses trabalhadores da FIT, né? Então, queria colocar esse primeiro como um primeiro aspecto estrutural. Né? Não podemos desconsiderar isso de uma questão estrutural. Ela não era fulanizada, ela não era pontual, ela era estrutural. Outro elemento está relacionado... Perdão, Gustavo, tanto na Fiat quanto nas empresas coligadas, né? Tanto nas empresas coligadas. Bom, a Fiat eu mencionei o caso do Geoffrey Klein, né, que era um coronel reformado. Mas a Fiat mantinha um outro reformado também na atuação da Brigada de Incêndios, né? Então, isso a gente pode verificar, inclusive, em diálogo com outras pesquisas ligadas a essa articulação do CAF e Unifesp, que era também, né, a Brigada de Incêndios, um espaço fomentador dessa repressão e vigilância dos trabalhadores em outras empresas, né? Mas também a FMB, por exemplo, mantinha um capitão reformado do Exército como seu responsável de vigilância. Então era um modus operandi comum que a Fiat tinha tanto na sua empresa como em outras empresas coligadas. E a FMB era, sem sombra de dúvida, a empresa mais emblemática nesse sentido. Essas questões, Carla, elas também envolvem os interesses diretamente econômicos que a Fiat teve em instalar a sua fábrica em Betim. Sabia-se, né, que o movimento operário em São Paulo, sobretudo no contexto do ABC, onde mais intuitivamente poderia se ter a projeção de instalação da fábrica de automóveis da empresa, ela era marcada já por
processo de intensa mobilização, de lutas, e que lá se tinha um certo favorecimento econômico resultante de conquistas históricas daquela parcela da categoria em convenções coletivas, acordos coletivos e o que é um certo histórico do movimento lá existente. E em Betim isso não se deu. Tanto é verdade que o Sindicato dos Metalúrgicos em Betim ele só vai se constituir depois do anúncio da instalação da Fiat, porque a Fiat começa a ter, né, primeiras atuações não com a Fiat Automóveis S.A., investindo em algumas empresas que servirão de antessala para a sua instalação efetiva. E é aí que vai, vamos dizer assim, se constitui um certo celeiro do movimento sindical também na cidade de Betim. Os salários recebidos pelos trabalhadores em Betim, né, e aqui as palavras também do meu grande companheiro Oraldo Paiva são bastante explícitas nesse sentido, elas eram as menores existentes na região sudeste do Brasil. Então, foi funcional para a Fiat, para a contratação de milhares de trabalhadores, quais, desde o início da operação da fábrica, foram necessários para a produção dos automóveis, se ter uma massa salarial mais baixa para pagamento, né? E criar toda uma série de medidas que elas eram de articulação subjetiva com os trabalhadores, fazendo com que a maior parte dos contratados se dessem por indicações internas, e isso amarrava os trabalhadores para que eles não tivessem exposições, fomentava o controle entre os próprios trabalhadores das suas atividades e as suas próprias exposições políticas, trazia aparentes favorecimentos, né, que eram destinados a esses trabalhadores, inclusive na disputa de mentes e corações pela empresa, do quanto que seria interessante trabalhar na Fiat, de quanto que aquilo ali honrava um trabalhador, do quanto que aquele posto de trabalho ele era mais interessante quando comparado a outras atividades econômicas, que impactou muito a subjetividade da população da região metropolitana de Belo Horizonte, né? É inegável esse impacto que a Fiat teve nesse sentido, porque disputou muito a imprensa. É curioso notar que, por exemplo, quando o Agnelli vem para o Brasil, tanto para firmar o termo de comunhão de interesses com o governo do estado de Minas Gerais, como que para inaugurar a fábrica em 1976, a preocupação com a imprensa, né, que está expressa nos documentos internos da empresa, né, que a gente pôde ter acesso no seu centro histórico em Turim, revelam, né, essa questão das relações públicas, da imagem que o empresariado e, sobretudo, o Agnelli e a Fiat Brasil queriam trazer para si, né, como um lugar áureo para se trabalhar, que na verdade não assim se colocava, né? E essas questões que você mencionou, Carla, elas foram notadas não só em relatos dos trabalhadores de forma sistemática, de sindicalistas que atuaram naquele momento de forma bastante intensa, mas também pela análise dos dissídios coletivos envolvendo a Fiat e o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras da empresa, né? Nós tivemos condição de analisar cada um dos dissídios envolvendo a Fiat no período ditatorial e além, demonstrando não só esse tipo de prática precarizadora, que, bem, claro, se tinha toda uma série de interesses que resultavam das políticas salariais do governo ditatorial, que tinham ali na repressão do movimento sindical um lugar que ele era central para seguir constrangindo o que era a massa salarial desse conjunto de trabalhadores e trabalhadoras, mas também em práticas administrativas que elas eram das mais espúrias. E o caso que você mencionou, por exemplo, da terceirização, é talvez o mais emblemático nesse sentido. No Brasil, não era permitida a terceirização de atividades fim e muito menos de atividades ditas meio de trabalhadores e trabalhadoras naquela ocasião. A legislação, ela permitia, no curso dos anos 70, apenas duas formas de terceirização, né, que eram os trabalhadores da vigilância, o que resultou do lobby do setor financeiro no Brasil e que se instituiu em lei, e, de outro lado, a terceirização dos trabalhadores e trabalhadoras em condição temporária. Fora isso, não se podia terceirizar, e a Fiat já terceirizava, né, antes mesmo de se ter, né, posicionamentos firmes da parte do Tribunal Superior do Trabalho nesse sentido, autorizando a terceirização, antes mesmo de se ter leis permitindo a terceirização, como hoje se tem, né, a Lei 3.429, instituída após o golpe, com
pelo Temer, aumentou a permissividade para terceirização. Nada disso existia. E seja então por empresas de capital da Fiat, como era o caso da FMB, né, que terceirizava parte da produção e constituía a Fiat enquanto uma montadora, seja por meio de contratação, por meio de empresas interpostas, a Fiat já praticava esses atos precarizadores. E soma isso, né, constrangimentos a trabalhadores, situações de ameaça de trabalhadores, de dispensa por justa causa para eles denunciarem colegas, prisão e entrega de trabalhadores aos órgãos de repressão do Estado brasileiro, levando a dispensa por justa causa, entre outras tantas práticas trabalhistas das mais inadequadas, para usar uma palavra branda. Gustavo, eu acho que você citou indiretamente aí a sala do Corpo de Bombeiros. É isso? Tinha uma sala onde os trabalhadores eles eram coagidos, constrangidos a denunciar algumas situações que eles tinham conhecimento ou não? Tinha isso? Pois é. Eu mencionei a questão aqui do fato de se ter um coronel, né, reformado, Reis, na atuação da coordenação das brigadas de incêndio, né? Era um militar, né, que veio da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais para atuar junto à Fiat e era o responsável no organograma da empresa por essa atuação. E há relatos em entrevistas que realizamos da existência desse espaço, da sala do Corpo de Bombeiros, em que os trabalhadores acabavam sendo constrangidos, né, ameaçados, tinham ali a ameaça da dispensa por justa causa, a ameaça de serem levados à delegacia, a ameaça de serem presos, a ameaça diante do que era o plantar, era uma prática que se mostrou, né, diante dos relatos, tomada como reiterada, de se implantar ou de situações de suposto furto praticado pelos trabalhadores para tentar justificar uma dispensa, sempre de pessoas ligadas ao movimento sindical ou próximas de pessoas ligadas ao movimento sindical. Com que intenção? De denúncia dos seus colegas, né? A Fiat tinha sistematicamente esse tipo de prática e tinha esse espaço conhecido pelos sindicalistas da época como a sala do Corpo de Bombeiros, né? Isso tem relatos, né, em mais de uma entrevista abordando essa questão. Tem uma nota que eu vi também, Gustavo, em que a força sindical ela acusa os seguranças da Fiat, né, de jogar bombas, agredir, espancar trabalhadores, né, da Central e da CUT. Vocês tiveram alguma informação a mais sobre isso? Ou que você puder detalhar um pouco para mim? É o seguinte, Carla, esse foi um dos tantos casos que a gente pôde verificar de que as práticas que a Fiat utilizava, né, aos borbotões no período da ditadura, ela se reproduziu no período pós-ditadura, né? A Força Sindical, por exemplo, é uma central que ela foi criada no período pós-ditatorial, pós-Constituição de 88, inclusive, né? Então a gente tem um cenário que ele é formalmente distinto, mas que ele segue tendo toda uma série de traços que eles são comuns nas práticas empresariais e que a gente, a partir do que foram relatos de imprensa, pôde verificar o quanto que aquela forma em que a Fiat agiu de modo sistemático nas greves do fim dos anos 70, no curso dos anos 80, ela continuou se dando nos anos subsequentes, né? Então, não se trata de uma mudança de comportamento que ela se deu, não houve uma fratura no modo de operar a partir da redemocratização formal no nosso país, muito pelo contrário, né? Esse caso é um dos tantos que explicita o como que as práticas empreendidas por empresas no período da ditadura, eles tenderam a se continuar, assim como outras tantas coisas, né, que mudaram por e tão somente no campo da aparência, mas naquilo que se refere à sua essência, né, os seus elementos subjacentes, eles perduraram, né. Então a gente teve, sobretudo, a partir do que foram relatos da imprensa, mas também em relatos de sindicalistas que tiveram a atuação de uma forma mais sistemática, né, num período que se prolonga para além dos anos 80, a confirmação desse contínuo de condutas. O mesmo vale para a questão da análise dos dissídios coletivos, né, as práticas que a Fiat empreendeu no curso dos anos 70 e 80, enquanto a ditadura empresarial militar existia, elas perduraram, né, na sua forma de operacionalização de questões processuais trabalhistas nos anos subsequentes. Gustavo, assim, detalhando um pouquinho mais a atuação direta aí dos militares, né, queria saber, durante, de fato, as operações repressivas, né,
você citou aí a questão da guarida, né, a cavalaria da PM, literalmente as portas eram abertas, né, digamos assim, acho que tinha até refeitório, né, para que eles lanchassem, enfim, se você puder detalhar um pouquinho mais. De fato, as portas não só estavam abertas para taxiar, para operar dentro da Fiat, como também a Fiat permitiu que militares atuassem, tanto como eu mencionei no caso dos P2, que eles operassem no cotidiano de trabalho, como pudessem entrar na empresa e nas empresas coligadas para reprimir trabalhadores, né? Esse caso de refeitório, a menção de refeitório, trata mais especificamente do que foi a repressão por parte de agentes de trabalhadores dentro do refeitório, né? Ainda que esses trabalhadores da Fiat pudessem, né, tá ali se municiando desse espaço para beber água, para usar o banheiro, né, não tem relato específico sobre essa questão do refeitório de utilização por parte de agentes da repressão, mas tem, né, uma abertura de portas para que a repressão entrasse no refeitório, inclusive levasse ao espancamento de trabalhador, à fratura de braço de um trabalhador dentro do espaço fabril, né? Eu acho que se soma isso, Carla, mais um aspecto, né, que também é de portas abertas, a relação de portas abertas que a Fiat mantinha com os agentes da repressão, que é a questão de informação, né? O diálogo, a convocação, a interlocução direta, a comunicação, que ela é resultante também do que é essa comunhão de interesses, para usar a mesma expressão que vem lá do acordo firmado em 1973 entre o Estado mineiro e o empreendimento, né, Fiat, o Estado mineiro enquanto agente direto e imediato dessa relação, inclusive econômica, com a empresa e expressão da ditadura, já que o governo do Estado de Minas Gerais, inclusive, aventou interesses que eles tinham um rebatimento no governo federal, né, como, por exemplo, favorecimentos legais, favorecimentos fiscais, que não eram limitados ao que se tinha numa ingerência estatal em Minas. Vamos falar das famílias, como que elas estão. Vocês conversaram tanto com funcionários, né, quanto com familiares, enfim. Queria saber mais sobre essa política de reparação aí, tudo que vocês analisaram, que precisa ser revisto, dito. Muito bom, Carla. Eu acho que as questões que envolvem a reparação da parte da Fiat e resultantes dessa pesquisa, né, elas são desdobramento também do que são anseios do conjunto do movimento de trabalhadores e trabalhadoras, né? Não é algo que a gente tira da cartola, não é algo que a gente tira a partir do que é uma expressão de vontade, de uma ideia mirabolante que venha da parte de qualquer pesquisador ou pesquisadora. E aqui justiça seja feita, né? Essa nossa equipe que se debruçou no caso Fiat foi composta não só por mim, que coordenei a pesquisa, mas por uma infinidade, mais de uma dezena de pesquisadores e pesquisadoras em diversos níveis, né? De uma forma mais direta e imediata, a Carol Delamore, que é doutora em História, especialista em História Oral pela UFMG, a Sofia Bastos, que é mestra em Direito e especialista, né, no trato da questão de empresas de ditadura e no contexto de justiça de transição, também pela Universidade Federal de Minas Gerais, e uma série de estudantes de graduação em História, Ciências do Estado, Direito, que puderam se debruçar nesses casos, né? E essa nossa equipe, na realização das entrevistas, da interlocução e no contato direto, sobretudo com a Comissão da Verdade dos Trabalhadores e outros importantes instrumentos de articulação e mobilização em luta por memória justiça a essas pessoas vitimadas, como é o caso do IEP, que tem atuação mais direta em São Paulo, pôde escalonar algumas questões que entendemos serem interessantes para fins de reparação. E inicia-se com a necessidade de um reconhecimento, né, explícito, taxativo, sem chicanas, de que a Fiat teve colaboração com o regime de exceção, né, teve favorecimentos econômicos e favoreceu economicamente o regime instituído em 1º de abril de 1964, né? Eu acho que esse é um primeiro elemento, uma condição sine qua non para todos os demais passos, né? Porque, do contrário, a reparação ela vem já mitigada por um vício de origem, né? O reconhecimento de que se teve esse conjunto de práticas é algo que soa fundamental para uma efetiva
reparação. Soma-se a isso a necessidade também de máxima relevância, aqui eu estou colocando dentro de um escalonamento quase que hierárquico, tá, Carla? De que se tenha uma reparação coletiva ao conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras que foram vítimas diretas e indiretas dessas atuações. Sejam aqueles perseguidos, os vejados, os nominados, os agredidos, os presos, o morto, né? Todas essas pessoas têm, claro, direitos individuais que acabaram sendo vilipendiados, mas há também, né, algo que afeta o conjunto da classe trabalhadora, que não é só aquela que trabalhou diretamente na Fiat, na FMB, na Cinca, na Fiat Alice, entre outras tantas empresas que a Fiat teve investimentos de capitais nesse largo período de atuação no país, mas também o conjunto de trabalhadores que de forma indireta assim vivenciou, como por exemplo, os trabalhadores e trabalhadoras da cidade de Betim que tiveram seu custo de vida colocado em uma condição de exorbitância quando da instalação da empresa lá. Toda uma série de outros trabalhadores ligados ao movimento sindical na cidade de Betim, já que a Fiat não era a única indústria metalúrgica na cidade. Outros trabalhadores que se viram acossados pelo rebaixamento dos pisos salariais resultantes das práticas da Fiat e que também tiveram impactos indiretos. Então, é necessário se ter uma compreensão estrutural para que se tenha também uma reparação coletiva. E uma reparação coletiva que ela é material, que ela resulta do que são danos morais coletivos, né? E a atuação de órgãos coletivos, de órgãos institucionais legitimados para buscar esse tipo de reparação. É importante se ela não for avançada, se ela não for acordada, mas também há o que são reparações simbólicas e coletivas, como, por exemplo, o fortalecimento e criação de espaços de memória, a instalação de estátuas, placas, em locais, né, em que em algum momento se teve, né, um ato de repressão, um ato de violência contra esses trabalhadores e trabalhadoras, a possibilidade de se resgatar esse histórico de lutas que foi fundamental para a redemocratização do nosso país e que passou pelo movimento operário em Betim, a reparação de entes coletivos, que é muito significativa aqui, que não pode se limitar também aos indivíduos que foram vítimas da Fiat, mas também às entidades que foram vítimas da Fiat, a exemplo dos sindicatos dos metalúrgicos de Betim. A necessidade de reversão dessas indenizações a órgãos que atuam diretamente no âmbito da memória, verdade e justiça de transição, para que novas políticas sejam fomentadas no sentido de favorecimento a esse tão importante ponto de pauta política, né, que felizmente, dada a atual conjuntura, tende a ter um pouco mais de repercussão, ainda que não venha necessariamente, né, mas tende a ter um pouco mais de repercussão do que foram nos anos atrozes que a gente viveu desde o golpe, sobretudo com o governo neofascista de Jair Bolsonaro, que mais do que qualquer outra coisa tentou eclipsar com base em revisionismos, com base em interdições de saberes, negando efetivamente o passado ditatorial que a gente teve, fazendo odes a ditadores e a torturadores, né? Um momento que ele é único de oportunidades para que a gente possa estar afirmando efetivamente esse nosso grito, né? De que ditadura nunca mais, que nunca mais se repita e que passa isso diretamente pela necessidade de responsabilização de todas as empresas que tiveram envolvimento direto com o golpe, com os passos subsequentes, que tiveram favorecimento da ditadura, que favoreceram os atos de repressão, que tiveram uma articulação de natureza mais ou menos promíscua, voluntária ou involuntária, com esse momento tão sombrio da nossa história. Com toda certeza, Gustavo. E eu agradeço imensamente a você e a vocês todos pela pesquisa, pelo estudo, e que a gente continue fazendo isso, né? Repudiando esse período, né? E rememorando aí as vítimas, né? Que sofreram, de fato, e as famílias que sofrem até hoje. Obrigada, viu?
Imagina, eu que agradeço a atenção, Carla, a dedicação de vocês, TV GGN, em poder estar se debruçando também em cada um desses casos, que a gente possa, né, a partir do que foi a experiência emblemática do caso Volks, que teve o reconhecimento por parte da empresa, ainda que bastante torto, vamos dizer assim, mas que resultou também nessa reparação tímida, mas necessária, no avançado reconhecimento de outras tantas empresas, de uma forma robusta, de uma forma explícita, de participação e envolvimento com o regime de exceção instituído em 64, né? Que essas experiências dessas 10 empresas e das outras 3 que se somam num período posterior, né? Como é o caso da Embraer, da Belgo Mineira e também da Mannesmann, tenham ali um caldo suficiente para que de 10, 13 viremos centenas, né, já que foram milhares as empresas que favoreceram o regime, que se viram favorecidos por ele. Com certeza. Obrigada, Gustavo. Eu que agradeço.